Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha, você que tem seguido aí, você amigo que tem seguido nossas redes sociais, gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. E nós vamos seguir com a nossa série de mensagens nessa carta hoje. Capítulo 1, versículo de número 10. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a vida cristã. E diante do que o apóstolo Paulo nos apresenta em mais esse trecho de sua oração pelos Colossenses, como nós falamos no vídeo anterior, na mensagem anterior, que Paulo estava orando, fazendo uma oração pelos Colossenses, nesse trecho agora desse texto, nós vamos procurar destacar alguns pontos importantes para se ter uma vida que reflita Cristo, uma vida que mostre verdadeiramente Cristo no nosso ser. É evidente aqui, então, que ele repete algumas palavras já mencionadas anteriormente. Se você estiver nos acompanhando aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver que ele repete algumas palavras já mencionadas anteriormente, como que reforçando a importância de se fazer atenção a essas palavras. Nestas orientações, 3 áreas são abordadas e apresentadas em sua oração. E são essas 3 áreas que vamos compartilhar com vocês neste momento. A primeira área que nós vemos aqui é que a vida cristã é para adorar a Deus e agradá-lo. É isso que Paulo deixa claro no texto, quando ele diz: para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. A primeira área abordada por Paulo no texto, então, meus irmãos, é que vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Esta chamada para um viver digno é o principal incentivo do apóstolo aos crentes. Em suas cartas, mesmo apresentando uma variedade de padrões, como os que vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, Filipenses 1, 27, Romanos 16, 2 e Efésios 4, 1. Em todos estes textos, Paulo faz um apelo aos convertidos que se apresentem à altura da sua confissão como povo de Deus, conforme declara Ralph Martin. E qual o objetivo dessa exortação, então, feita pelo apóstolo? A resposta é simples e consiste em que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, como diz a versão revista e corrigida da Bíblia Sagrada. Esta última expressão utilizada por Paulo, agradando-lhe em tudo, é traduzida por F.F. Bruce da seguinte maneira: de modo que satisfaçais a ele em todas as coisas. Ou seja, nós vivemos para agradar a Deus, para fazê-lo feliz, para fazê-lo alegre. As nossas atitudes têm que fazer com que Cristo sorria conosco, que ele se alegre com os nossos feitos, com as nossas atitudes. É importante salientar, então, que a palavra traduzida por vivam, originalmente no grego, significa andar. Esta metáfora do andar era algo comumente utilizado pelos autores antigos, tanto no meio secular como no religioso. De modo geral, representava a forma de viver e de se conduzir de alguém. O ato de andar nos conduz em direção a alguma coisa, um alvo, levando a uma progressão. A vida cristã, ela é progressiva. Portanto, o cristão anda em conformidade com o evangelho e as suas exigências, a qual é adquirida no Espírito Santo, e que tem como alvo a vida eterna em Cristo Jesus, e a sua progressão é a santidade. Ainda nesta carta, Paulo apresenta este modo digno de andar, por mais 2 vezes no texto de Colossenses capítulo 2, verso 6
e capítulo 4, verso 5. Abra aí sua Bíblia, mantenha ela aberta e nós vamos ler esses dois textos. Colossenses 2,6, ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Ou então, no capítulo 4, verso 5, quando ele diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Viver ou andar de maneira digna do Senhor é viver em conformidade com o exemplo de Jesus. João 17, versículo 4. João 17, 4 diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Não da forma como viviam os hereges em Colossenses. Nós precisamos viver de uma forma diferente, que destruíam a imagem e a obra do Senhor. Nós precisamos fazer com que a imagem e a obra do Senhor seja manifesta e não destruída na vida das pessoas. Este andar digno não nos ocupa das antigas práticas das quais nós fazíamos parte, mas faz-nos viver em novidade de vida, como em Romanos capítulo 6, versículo 4. Precisamos dar atenção às coisas de Deus e do seu reino, e não às coisas que são daqui. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Diante disso, a conduta cristã deve estar associada à comunhão com Jesus, a quem professamos diante dos homens. Com isso, o texto de Romanos 8,8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Russell Champlin faz um comentário extraordinário em observação à forma de andar do cristão. Ele diz o seguinte: o andar digno só pode ser uma realidade na vida do homem que tenha Jesus como seu Senhor e vive como tal em sua experiência diária. A vida do cristão deve ser de constante adoração a Deus em tudo, pois é este o tipo de vida que glorifica a Ele, como que está relatado no texto de 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que Paulo exorta aos cristãos de Colossenses, aos cristãos lá em Colossos, é que procurem agradar a Deus em todas as situações de sua vida. Sejam boas, sejam ruins, sejam em fartura ou em escassez, mas em tudo, seja na doença ou na saúde, em tudo agradem a Deus. Em todas as situações da vida, pois este é o modo de vida. Este modo de vida, ele vem atrelado a benefícios eternos. Em relação a isso, Davi nos dá o seguinte conselho, lá no Antigo Testamento, Salmo 37, versículo 4, e eu vou ler na versão revista e atualizada. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agradar a Deus é viver uma vida de adoração constante a Ele, e que seja uma adoração real e verdadeira, que proceda de um espírito quebrantado e contrito, que traga reflexo na prática diária. Pois como diz João, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, são estes os adoradores que o Pai procura. O segundo ponto que nós encontramos no texto é que a vida cristã precisa ser dinâmica e frutífera em boas obras. Paulo diz no texto, frutificando em toda boa obra. A segunda área abordada pelo apóstolo Paulo faz uma conclamação a um crescimento na vida espiritual do crente, frutificando em toda boa obra. No contexto original da escrita, é bem provável que as duas frases se completem e sejam apresentadas juntas, como que frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Se você frutifica na boa obra, você passa a crescer no conhecimento de Deus. É isso que o apóstolo Paulo apresenta para os crentes em Colossos. Sendo dessa maneira, então, meus irmãos, o cristão chamado para dar frutos em generosidade, compaixão e altruísmo.
de uns para com os outros, e assim cresça na influência sobre os outros mediante o conhecimento aprofundado de Deus. Diante disso, percebemos cada vez mais, então, confirmado e respondido o pedido feito pelo apóstolo no verso de número 9. Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E a grandiosa influência que os colossenses têm sobre a sua comunidade. Então, este texto aqui mostra: sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quando nós fazemos as boas obras, quando nós crescemos no conhecimento, essa influência flui de nós sobre a comunidade da qual nós estamos vivendo. Uma vida que agrada a Deus também requer obras espirituais, como Paulo declara em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Estas obras que frutificam na vida do cristão, que transparecem no seu caráter e é refletido em suas obras práticas, são descritas de forma detalhada por Paulo em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, conhecido como os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pedro também apresenta algo semelhante acerca do desenvolvimento da vida cristã em sua segunda carta, quando ele diz, 2 Pedro capítulo 1, versos 5 e 7, e eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar à bondade a fé que vocês têm. À bondade juntem o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança e à perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã e à amizade cristã juntem o amor. Darcy do Zilek apresenta que neste texto a ideia é a construção de um edifício cuja base é a fé. Algo interessante sobre as obras do Espírito descritas aqui acima é o alerta deixado por Pedro para a igreja no que diz respeito à frutificação nas boas obras. 2 Pedro capítulo 1, verso 8, Nova Tradução na linguagem de hoje, diz: Pois são estas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu grifei aqui exatamente essa parte. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa. Acrescentando a isso, então, Darcy do Zilek faz o seguinte comentário: quando o crente desenvolve essas qualidades em sua vida, os resultados são evidentes. Os crentes que procuram crescer nas 7 áreas da vida que Pedro menciona, no capítulo 1, versos 5 a 7, serão crentes ocupados e frutíferos. Os frutos aqui mencionados por Paulo é mais uma vez um alerta aos cristãos de Colossos acerca dos falsos mestres que disseminavam seus ensinamentos dentro da igreja e no meio do povo. O que apresentava o contraponto a esses ensinamentos era exatamente os frutos produzidos pelos colossenses em boas obras, o que não era produzido pelos falsos mestres. Veja como Paulo representa isso. Gálatas capítulo 6, verso 8 e 9. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, é necessário que a vida cristã produza muitos frutos, que são refletidos em boas obras, pois isso é o que diferencia os cristãos autênticos dos demais, como a metáfora apresentada pelo próprio Senhor Jesus.
lá em Mateus capítulo 7, verso 15 a 18. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Esta metáfora da árvore apresenta a união vital que o cristão desfruta em Cristo, e esta união gera a produção de frutos. E de fato é impossível a produção de fruto espiritual sem a união. E o terceiro ponto encontrado então no texto é que a vida cristã demonstra crescimento no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Nós já falamos aqui no ponto anterior algo sobre isso, mas vamos esmiuçar um pouquinho mais essa questão do conhecimento de Deus agora. Porque essa é a terceira área abordada por Paulo no texto, que é o crescimento no conhecimento de Deus. A grande maioria dos intérpretes das Escrituras vinculam a ideia de produzir fruto e de crescer com a questão do aumento no conhecimento de Deus. A maioria dos textos que você vai ver que Paulo escreveu está lá assim, que esses frutos, juntos com o conhecimento de Deus, produzem o crescimento e o aumento. Quando Paulo apresenta o conhecimento de Deus, ele não está atrelando isso ao conhecimento intelectual do ser humano, mas sim no conhecimento da natureza e obras de Deus. No entanto, a ordem dada pelo apóstolo de produzir fruto e agradar a Deus está intimamente atrelada a uma vida de conhecimento dele, como apresenta Salomão. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Neste ponto encontramos a santidade cristã e aquele que é santo em seu andar. Este também conhece a Deus em sentido prático e ético. Todavia, a melhor forma para se conhecer a Deus é por intermédio de seu Filho, pois é Ele quem revela o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João 1, verso 18. Outra forma de conhecer a Deus é fazendo a sua vontade. João 7,17 diz: Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o seu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Há muitas formas de conhecer a Deus e a Bíblia nos apresenta várias delas. No entanto, meus irmãos, no texto, Paulo dá a entender que os falsos mestres de Colossos possuíam um certo conhecimento que atraía a atenção e o desejo dos cristãos a adquirirem este mesmo conhecimento. Porém, aquele conhecimento os impedirá de alcançar o grande alvo da vida cristã. Como já vimos anteriormente, todo conhecimento é mediado por Cristo. Portanto, porquanto ele é a palavra de Deus. E todos quantos denigrem a imagem e a mensagem de Jesus, ao mesmo tempo alejam o conhecimento do Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra ao Pai. Concluindo então, o crescimento no conhecimento de Deus apresentado aqui só é possível através de uma vida que tenha experimentado um encontro real e verdadeiro com Jesus, o Filho, e que anda de forma a agradar a Deus em todas as suas atividades diárias, e que produza frutos de boas obras. Portanto, a vida cristã é resultado daquele que sepultou o velho homem e que ressurgiu em unidade com Cristo e que agora vive em novidade de vida, como está lá em Romanos capítulo 6, verso 4. Assim eu vou encerrar esse momento com o conselho do apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam.
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.